Mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Isso vazou hora antes jogo, Gabigol e outros jogadores. Quentinha acontece no Ninho do Urubu hora antes do Fla enfrentar o Palmeiras. Flamengo e Palmeiras sempre fazem jogos muito quentes durante os últimos anos. O rubro-negro tem uma grande chance de, ao menos, se redimir com o torcedor na partida contra os paulistas nesta noite, 8. Os rubro-negros esgotaram os ingressos e mais uma vez vai apoiar os jogadores. A torcida está curiosa para saber como será a performance do elenco no jogo mais difícil da era Tite, que chegou recentemente. A reportagem do Bolavik Brasil apurou que existe uma espécie de pacto com os jogadores para essa reta final do Campeonato Brasileiro, começando pela partida do Palmeiras para dar uma resposta e salvar o ano com um possível título nacional. Por isso, os jogadores estão tratando o duelo diante dos paulistas como uma verdadeira decisão. Por mais que fique no banco novamente, Gabigol é um dos caras que mais estão fechados com esse momento. Além disso, Gabi vem motivando os atletas que vão começar jogando. Diferentemente do que muita gente fala, a relação dele com o Pedro nunca foi ruim e ambos conversam bastante no dia a dia do clube. Outros líderes como Rodrigo Caio e Felipe Luiz também estão nesse movimento, com todo o grupo fechado para dar a volta por cima no jogo que virou um confronto que decidirá muita coisa. Análise. Principal rivalidade do Brasil na década, Flamengo e Palmeiras se enfrentam com Tite podendo manter, escrita no Maracanã. Ao longo dos últimos anos, a rivalidade entre Flamengo e Palmeiras talvez tenha sido a que mais cresceu no Brasil. Além de terem decidido 2 Supercopas do Brasil e uma Libertadores, também são os maiores campeões no período. Só a título de exemplo, se pegarmos para analisar de 2016 para cá, o Flamengo venceu 2 campeonatos brasileiros e 2 Copas Libertadores. Enquanto isso, o Verdão faturou 2 Libertadores e 3 brasileiros. Não à toa, os dois times vêm disputando os principais troféus do cenário sul-americano e se consolidando como as 2 grandes potências do nosso futebol. Nesta quarta-feira, 8, inclusive, uma nova decisão está por vir. Por mais que a partida marcada para o Maracanã não tivesse cara de decisão há cerca de 2 semanas, a queda vertiginosa do Botafogo transformou o duelo em mais uma final entre Mengão e Palestra. Como o alvinegro da Estrela Solitária só entra em campo amanhã, 9, o empate do Palmeiras faz a liderança mudar de mãos. Contudo, o rubro-negro contará com um tabu importante no estádio do Maracanã. Vale destacar que a última vez que o Fla perdeu para o Alviverde no local foi em 2015. Já de um modo geral, o último triunfo palestrino no palco aconteceu em janeiro de 2021, na final da Libertadores diante do Santos. É válido lembrar que, além do retrospecto ruim do Palmeiras, o Flamengo só perdeu um jogo no Maracanã no atual Brasileirão. O clássico contra o Fogão. Isto é, o fator casa pode ser um trunfo para colocar o Fla de vez na luta pela taça. Eita, aconteceu isso inesperadamente e a nação vai ficar daquele jeito. Futuro de Rodrigo Caio tem atualização importante. O objetivo do Flamengo nessa reta final de Campeonato Brasileiro é garantir uma vaga direta na Libertadores em 2024. Por conta disso, o técnico Tite vem trabalhando nos bastidores buscando fortalecer o elenco para apresentar um futebol mais consistente em campo. Atualmente o rubro-negro é o 6º colocado, com 53 pontos, a 3 do G4. A equipe carioca vem de um resultado importante diante do Fortaleza na vitória por 2-0, que encerrou a sequência negativa de 2 derrotas consecutivas na competição. Mas a vaga na Libertadores não é o único objetivo da diretoria com a chegada de Tite no comando da equipe. Isso porque após uma temporada onde o Flamengo empilhou fracassos, polêmicas e crise, a gestão entendeu que era necessária uma reformulação geral para que isso ficasse no passado. Iniciou com a troca no comando técnico, que resultou na saída de Jorge Sampaoli para a chegada de Tite. Mas as modificações não devem parar por aí, já que a saída de alguns jogadores já está confirmada, como é o caso de Felipe Luiz, que encerra o contrato em dezembro. Além, claro, dos jogadores que estão fora dos planos de Tite para 2024, que devem ter a sua saída facilitada pelo clube, seja através de negociações ou pela não renovação contratual. Entretanto, algumas modificações podem ocorrer nessa reformulação no Flamengo, como é o caso do zagueiro Rodrigo Caio, que tem vínculo finalizado em dezembro. Apesar de ser, atualmente, o melhor jogador da posição na equipe carioca, o defensor sofreu com diversos problemas físicos após o ano mágico de 2019 que impediram sua sequência no Flamengo. Titular e ídolo do Palmeiras, nação faz campanha para Flamengo contratar reforço acima da média que deixaria Abel louco. O Flamengo vai receber o Palmeiras na noite desta quarta-feira, 8 às 21h30, em partida válida pela 33ª rodada da Série A do Brasileirão. A equipe está em 6º lugar na tabela da Primeira Divisão Nacional com 53 pontos conquistados. A diferença de pontos do rubro-negro carioca para o Palmeiras e para o Botafogo é de apenas 6 pontos e em caso de uma vitória pode reduzir ainda mais a diferença da pontuação. A parte superior da tabela está muito embolada e muitos times estão na briga por esse título. Os flamenguistas estão de olho nesse duelo, mas essa rivalidade está indo para fora do campo. A nação, que ficou incomodada com a força do Palmeiras para tentar Bruno Henrique, pediu que o Flamengo tente um ídolo do Verdão.
Essa movimentação começou após o empresário de Gustavo Gomes, Renato Bittar, em entrevista para a Rádio Cardinal Deportivo, ter deixado em aberto o futuro do defensor. Ele destacou que tem propostas pelo jogador. Sempre acontece alguma coisa com ele. Quando renovamos com o Palmeiras e achamos que estávamos tranquilos, eles se mostraram interessados e voltamos a negociar. Não tenho dúvidas de que vai acontecer outra coisa. Algo mais vai acontecer, afirmou o empresário do zagueiro paraguaio. Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo pediram a contratação do zagueiro paraguaio Gustavo Gomes. Alô Marcos Braz. Corre aqui Marcos Braz. Chegou a hora de vingar. Tite tem um plano, pediram torcedores flamenguistas. Gomes é o principal nome da defesa de Abel no Palmeiras e um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro. Ele seria um nome que chegaria para ser titular absoluto na zaga do Mengão, mas pela rivalidade entre os times é difícil imaginar um negócio. Flamengo x Palmeiras, com Bruno Henrique mais 4, Tite tem desfalques para importante duelo no Campeonato Brasileiro. Pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo x Palmeiras se enfrentam na quarta-feira, 8 às 21h30, horário de Brasília, no estádio do Maracanã. As equipes seguem na briga pelas primeiras posições. Na rodada passada, o Flamengo bateu o Fortaleza fora de casa por 2-0 e segue na busca por uma vaga direta na Copa Libertadores do ano que vem. A diferença para o líder da competição também diminuiu, agora são somente 6 pontos. O Palmeiras fez a lição de casa e também conquistou os 3 pontos na rodada passada. Com a derrota do líder Botafogo, o time de Abel Ferreira igualou o número de pontos do primeiro colocado na competição. A partida desta quarta-feira, 8, será importantíssima para os dois lados. Com uma rivalidade acirrada nos últimos anos, a tendência é que Flamengo x Palmeiras segue bem disputada em campo. Para o importante confronto desta noite, o técnico Tite não poderá contar com 5 desfalques. Davi Luiz trata de um entorse no tornozelo direito. Alan se recupera de cirurgia no pé esquerdo. E 3 jogadores que cumprem suspensão automática: Felipe Luiz, Thiago Maia e Bruno Henrique. O atacante foi expulso no fim da partida contra o Santos na rodada passada. O Flamengo deve entrar em campo com a seguinte escalação: Rossi, Mateuzinho, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Gerson, Pulgar e Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. E você, torcedor? O que acha?